Padre, o senhor gostaria de ouvir uma palavra da Bíblia? Eu respondi, sim. E ele abriu a Bíblia, o ônibus correndo, e ele deparou com uma mensagem, a qual foi procurada passando as páginas da Bíblia. De repente, eu ouvi dos seus lábios estas mesmas palavras que tinha escutado lá no hospital, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu compreendi que aquela palavra era a mesma que eu tinha escutado antes, e assim continuamos a viagem. Ele colocou as mãos sobre os seus olhos, depois de ter lido aquela mensagem, e orava em silêncio, e eu compreendi que ele estava orando em meu favor. Então, quando ele terminou a oração, a fadiga, a canseira, as dores que eu estava sentindo com os baques da viagem, sentir-me melhorado. Não pude me ocultar, fiz como aquela mulher dos santos evangelhos que recebera a cura milagrosa de um fluxo de sangue. Quando ela, não podendo se ocultar-se, Jesus perguntou: quem me tocou? Bem senti que de mim saiu virtude. Então ela se aproximou e declarou ao mestre porque havia tocado. Assim foi eu, não pude me ocultar-se, aproximei daquele pastor evangélico e pôs o meu braço sobre os seus ombros e disse: Senhor, muito obrigado. Depois que o Senhor fez aquela leitura para mim, eu me sinto confortado, não me dói mais nada, me sinto aliviado de todas as dores. O pastor me respondeu: glória a Deus, e continuamos viajando. Ele, porém, não conversava comigo, porque via que eu tinha dificuldades para falar, mas chegou em um lugar denominado Ortigueira, parada de ônibus e ponto de cafezinho. Ali os passageiros todos desceram, eu, porém, continuei ao meu lado. O pastor me lançou este convite dizendo: Padre, vamos descer tomar uma refrigerante ou comer alguma coisa. Eu olhei para ele e agradeci dizendo: muito obrigado, Senhor, pois há muito tempo eu não posso comer nada, porque eu tenho uma ferida na minha garganta, a qual não posso engolir. E ouvintes, esta ferida era o maligno câncer. Eu não tinha esta voz, hoje eu tenho, porque o Senhor Jesus me deu. Louvado seja o seu santo nome. O pastor disse: ó Jesus, o teu sangue tem poder. E desceu do ônibus, tomou o seu cafezinho ou a sua refrigerante, e olhando para as prateleras do bar, enxergou uma bonita fruta, uma maçã. Deus falou em seu coração: leva esta maçã e oferece ao Padre. Ele olhou para a fruta e o Senhor tornou a falar. Ele comprou, pagou e levou dentro do ônibus. Não se envergonhou dos outros passageiros que estavam assentados e outros tomando os seus assentos. Ele disse para mim: Padre, eu trouxe aqui uma fruta para oferecer ao Senhor. Antes eu vou dar graças sobre ela. Levantou a fruta na palma da sua mão e deu graças ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, eu te dou graças por esta fruta que tenho em minhas mãos para oferecer ao nosso amigo Padre que está ao meu lado. Abençoa que lhe faça o bem, em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Quando ele terminou a oração, que disse amém, ele disse para mim: Padre, eu vou descascar a maçã e o Senhor vai comer em nome de Jesus. Descascou aquela fruta, cortou em 4 partes e ofereceu para mim, dizendo:
coma, padre, em nome de Jesus. Eu olhei para ele e disse: Senhor, eu não posso engolir coisa alguma, mas como é em nome de Jesus, eu vou experimentar a comer. Quando ele entregava na minha mão, o inimigo das nossas almas, o adversário, o diabo, falou para o lado de fora do vitrô da janela do ônibus, dizendo: não come, que vai doer. Mas quando o inimigo falou, uma voz misteriosa, muito mais meiga e suave do que a voz do pastor que estava ao meu lado, uma voz misteriosa disse: come, porque eu sou contigo e nada vai te faltar. Então, naquele momento, eu levei um pedaço de maçã na boca, mastiguei, senti paladar e engoli, não doeu. Eu mesmo gritei milagre porque não podia comer há muito tempo, nada me alimentava. O pastor, vendo eu gritando milagre, ele disse: glória a Deus. E continuamos viajando. Chegou em outra cidade, parada de ônibus, Apucarana, Paraná. Quando ali chegando, o ônibus parou, os passageiros desceram, e ali o pastor não me convidou mais. Desceu, foi tomar a sua refrigerante, e quando ele ia saindo, o Espírito Santo falou no seu coração mais uma vez: leva alguma coisa para o padre. Ele olhou para as prateleiras do bar e não enxergou nenhuma fruta, mas ele recebeu outra mensagem: compra um pão e leva com carnes e oferece ao padre. Ele comprou um pão médio, mandou encher de carne, embrulhou e levou para dentro do ônibus. Carnes de porcos que eu não podia comer há muitos anos, quase 9 anos. Mas quando ele chegou dentro do ônibus, fez como o apóstolo São Paulo, não se envergonhou do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus, disse Paulo. E ele assim fez, levantou o pão novamente em suas mãos, em pleno corredor do ônibus, entre os passageiros, e disse: graças te dou, Pai, por este pão que tenho nas minhas mãos, para oferecer ao Padre que está ao meu lado. Abençoa e ajuda que nunca falte. Quando ele dizia estas palavras em oração, eu chorava, porque me lembrei das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual disse: tomando o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que será entregue por vós. Então, quando ele me deu o pão depois de ter orado, eu chorando, tomei o pão nas minhas mãos e disse para ele: pastor, eu não posso comer pão há tantos anos, muito menos carnes de porcos, mas como é em nome de Jesus, eu vou ver se posso comer. E quando levei o pão na minha boca, em mim mesmo tinha medo de, quando engolir, doer a minha garganta. Mas graças a Deus, e quando levei o pão na boca, o diabo tornou a falar, mas falou demais de longe, dizendo: não come, que vai doer. E uma voz bem mais forte, uma voz meiga e suave, a qual não era a voz do pastor evangélico, mas era do pastor